Memórias do Gigante de hoje traz Douglas Seconello, talvez um dos melhores textos da imprensa esportiva brasileira, e que escreveu sobre a conquista da Copa do Brasil do Inter de 1992. O livro chama 92, a quarta estrela, e lançado pela Colorado Box. 92, a quarta estrela é um time com grandes personagens, de Antônio Lopes, a Gerson, a Gato Fernandes, Célio Silva, Pinga, ressurgido depois de ter o joelho dilacerado no Grenal em 87, um título que certamente salvou uma geração inteira de colorados com aquela conquista, porque o Inter não ganhava nada relevante há muito tempo. E 92 foi um título até certo ponto inesperado, mas de um grande time que durou alguns meses, é verdade, mas que fez uma grande campanha e que certamente ficou na história. Com vocês, Douglas Seconello, 92, a quarta estrela. Divirta-se. Então hoje, Memórias do Gigante, tenho um grande prazer de receber Douglas Seconello, jornalista colorado, colunista do GE, um dos melhores textos da imprensa esportiva brasileira atualmente, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã do texto do Douglas. Douglas, muito obrigado pela gentileza. E o Douglas está aqui, né, porque escreveu esta delícia de livro aqui, ó. A Quarta Estrela, a conquista da Copa do Brasil de 92. Douglas, parabéns pelo livro pelo Colorado Box, né? Lançamento. Tá realmente super gostoso de ler, uma grande história de um time que, eu não vou dizer um time improvável, né? Porque como tu bem cita no livro, é um time que todo mundo contribuiu um pouquinho, ainda que ninguém esteja assim, qual é o teu Inter de todos os tempos? Dificilmente vai ter alguém de 92 ali, né? Mas um time que todo mundo contribuiu um pouquinho e uma leitura deliciosa, 92, a quarta estrela, a conquista da Copa do Brasil. Douglas, parabéns pelo livro uma vez mais e vamos te ouvir agora. O que te motivou a escrever sobre a Copa do Brasil? Pô, te agradeço imensamente aí pelo convite, um prazer enorme conversar contigo e com o pessoal que está assistindo. E como tu disseste, esse time de 92 ele tem algumas peculiaridades e todo mundo contribuiu da sua forma e teve naquele ano, muitos jogadores daquele time tiveram o auge da sua carreira naquele ano. Então, mesmo que não estejam na lista dos maiores de todos os tempos do Inter, porque a disputa a gente sabe que não é fácil, mas naquele ano eles estiveram entre, certamente, os melhores do Brasil. Para mim, escolher esse tema específico, e eu tive a oportunidade de escolher quando o Flávio, que comanda o projeto do Colorado Box, entrou em contato, ele colocou alguns temas e eu perguntei para ele, tinha alguns temas que eu gostaria de escrever, já tinha autor, e eu perguntei para ele sobre a Copa do Brasil, especificamente 92, porque esse título foi marcante de uma forma especial, acho que para a minha geração, para a geração ali de quem está pelos 40, porque ele foi um título que recompensou uma espera muito grande daqueles colorados, e que acho que segurou um pouco o ânimo daqueles colorados que eram adolescentes em 92 por ali e vinham, enfim, de um jejum terrível de títulos. Eu acho que pode ter, não sei se tu concorda, mas pode ter até salvado uma geração de colorados, aquele título. Eu acredito que sim, eu acredito que ele resguardou parte da torcida do Inter que já estava castigada naquele tempo, assim, porque em 91, um ano antes apenas, o Inter tinha acabado com uma seca de gauchão, de 6 anos sem ganhar o gauchão, e, por exemplo, eu nasci em 79, eu nasci 2 meses antes do tricampeonato brasileiro, então nunca tinha visto o Inter ganhar nada, e já era torcedor o suficiente para sofrer com Flamengo em 87, Bahia em 88, Olímpia na Libertadores, Olímpia 89. Enfim, exatamente. Então, eu acredito que sim, eu acho que ele preservou e salvou uma geração de colorados desses que hoje estão grisalhos como eu, ou talvez nem tanto. Por que tu sai de 7-9, né? Tem campeonato, um time mágico, né? Nossa, naquelas formações 7-5, 7-6, 7-9. Aí, em 80, tu chega à final da Libertadores, tu já não tem o Valdomiro, né? Tem o Falcão, joga vendido para Roma já, né? As finais vendido. E aí parece que a coisa começa a ir aos tropeções, né? Tu tem grandes jogadores, né? Tu tem durante a esteira de 80, tu tem Tafarel, tu tem Rubem Paz, tu tem Cléo,
Tu tem Vink, tu tem jogadores muito bons, Nilson, Maurício que tá inclusive em 92 também, mas tu tem jogadores muito bons e que a coisa parece que não anda, né? E aí vem 92 e tem uma palavra que eu gosto muito, para mim uma das mais lindas do português, depois talvez de miríade, né? Tu tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é redenção. E meio que é uma redenção de toda aquela geração, ou mesmo de quem era mais velho, de quem viu o tricampeonato brasileiro, né, por exemplo, Douglas, porque enfim, parece que aquela desgraceira assim, enfim, acaba, né? E um time que não era assim, um time de virtuosos, né, de virtuosos, jogadores fantásticos, e vai lá e ganha a Copa do Brasil, e ganha contra Corinthians, contra Grêmio, contra Palmeiras, uma final contra o Fluminense. Eu não sei assim o que te parece, mas também tem um pouquinho de, eu sei que tu gosta do tema, um pouquinho de realismo fantástico daqui a pouco, né? Tu tem um goleiro paraguaio, que é um cara imenso, que diz a lenda, né, que segurava um X-Burger com a mão ali no Menino Deus. Pedia um X e pegava com uma mão só um X, uma mão gigante. Tu tem daqui a pouco um Pinga, né, renascido das cinzas, né, Douglas? Que vem daquele trauma de 87, uma lesão gravíssima que quase encerrou a carreira dele. Tu tem um Célio Silva, que refugo do Vasco e vem para o Inter, se torna um zagueiraço, o xerife do Inter. Tu tem, para mim, um cara que é um pouco lembrado às vezes, mas que para mim foi um camisa 10 fantástico, o Marquinhos, né? Vem do Atlético Mineiro também. Então começa a juntar peças assim que, como tu bem falou, tiveram o auge da sua carreira no Inter. E aí tu tem, como se não bastasse o drama todo, tem um goleador que descobre no meio da competição que está com o HIV positivo, que testa positivo para HIV, né? E aí depois, como se não bastasse mais ainda, quando parece tudo perdido, tu vai pro Rio jogar a primeira partida com o Fluminense e surge um Caico, cara. Sabe? Então é um conjunto assim de tu tem muitas personagens assim, né, ricas, né, para trabalhar. Não, exatamente. Se esse time, em termos de jogadores hierarquicamente importantes da história do Inter, ele fica atrás de outros que conquistaram coisas mais importantes, enfim, títulos mais relevantes. Ele é muito rico em personagens. Ele tem personagens imensos. E o maior desses personagens é o Gerson, por tudo que viveu, assim. E tem outros que tu falaste bem, o Marquinhos. O Marquinhos hoje, ele, até pelo perfil, eu acho que ele é um cara, era mineiro, então ele era mais tranquilo, assim, mas conversando com os jogadores, pesquisando, todos fazem referência a ele como o nome técnico do time, sabe? Ele era o cara que sabia mais jogar bola do time. E outros que foram surgindo. O Célio Silva chegou no Inter em 91 e ele teve ele foi jogar um torneio foi jogar o Ron Gamper, eu acho. Ele jogou contra o Rapid Viena, não sei mais quem, teve uma partida que ele fez um pênalti e um gol contra, eu acho. Então ele demorou para se acertar um pouco, mas já em 91 ele foi eleito o melhor jogador do Gauchão. Tem o Pinga, por exemplo, depois daquela lesão de 87, ele ficou 3 anos sem jogar. Ele era um zagueiro espetacular, ele era um zagueiro que seria zagueiro de seleção brasileira. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. E ele voltou e jogou tão bem naquela Copa do Brasil. E ele mesmo, ele salienta que aquele não era o melhor Pinga, assim, ele nunca voltou a jogar o que ele jogava, sabe? E era um cara que até no livro eu chego a comentar, ele confessa que quando o Inter foi jogar contra o Fluminense, na final ele estava observando a torcida no pátio do Beira-Rio e lembrando de 75, quando ele estava na fila para entrar no estádio para conquistar o primeiro título nacional. Então, e isso também é uma marca importante daquele time. Tem jogadores consagrados e tem jogadores muito vinculados ao Inter. Depois vários, enfim, o vínculo digamos, cresceu, que Fernandes, Célio Silva, Gerson, Maurício, mas o Pinga e o Caico, por exemplo, eles eram crias do Inter. Assim. O Caico abriu mão de transferência na juventude dele, nas categorias de base, porque ele queria jogar defendendo o Inter. O Caico estava na Coreia do Beira-Rio nos anos 80, assim, sabe? Então, esse time, se ele a gente pode colocar em xeque, às vezes, a relevância no ranking de jogadores do Inter, mas como personagens, e naquele ano, os jogadores foram fabulosos, mesmo os que a gente pode considerar coadjuvantes daquele time. Pegar o Ricardo,
o Ricardo Fernandes mesmo, conversando com ele, ele disse: o Ricardo só não jogou no gol porque eu não deixei, assim, porque ele jogou, era volante, jogou de zagueiro, jogou de lateral esquerdo, jogou em todas as posições possíveis. Assim. E tem o Daniel também, né? O Daniel também era da base, né? O Célio Lino também, né? Eu acho que o Célio talvez seja um pouquinho mais velho, mas também faz um pouco da base, né? O Célio Lino, sim, ele é um pouco mais velho. O Daniel Franco, ele teve naquele ano, ele mesmo comentou, foi o ápice técnico da carreira dele. Assim. Jogou demais. Também, um cara extremamente vinculado ao Inter, assim, identificado com o Inter, e que foi, por exemplo, entre 91 e 92, muitas vezes ele era escolhido melhor em campo. Ele jogava um absurdo, assim, o desempenho dele. E na final, inclusive, o texto do Divino Fonseca, na 0 Hora, depois, ele foi escolhido melhor em campo, o Daniel. Sabe? Então ele estava num ano que foi um ano esplendoroso para ele. Tem o Elson, né? O Elson, que, enfim. Eu acho que o Bernardo chega a jogar também, né? Que veio de São Paulo, volante. Não, o Bernardo acho que foi depois. Vem depois. É. Mas era muito parecido. O Bernardo e o Elson eram dois caras muito parecidos fisicamente, até, né? Dois caras, enfim, altos, assim, grandes, né? Tem um cara, eu não sei que. Eu tenho não sei qual tu entende como o jogo mais especial, o jogo mais importante, mas tem uma outra questão também que. Cara, que campeonato. O Galvão Bueno, nessa época, ele tinha deixado a Globo. Ele tá na Rede OAM, narrando pela Rede OAM. Era uma rede pequena do Paraná, que inclusive tinha comprado os direitos da Copa do Brasil. E muitos jogos, eu não me lembro se passavam para cá. A gente tinha alguma dificuldade de assistir aos jogos de fora por causa da transmissão. E eu me lembro, eu estava em Camboriú com os amigos num feriado de 2 de outubro, dia da criança, feriadão do dia da criança. E a gente assistiu em Camboriú, porque em Camboriú pegava a Rede OAM, Corinthians 0, Inter 4. E para mim, eu acho que é aquele jogo que tu... não, agora deu. Agora a gente vai pro título, não tem como. E nesse jogo, Douglas, tem uma história também à parte, que é do Márcio Bittencourt, volante, que tinha saído do Corinthians, né? Muito identificado com o Corinthians, e que nunca tinha feito gol na carreira profissional e faz 2 nesse jogo, nos 4-0. E o Corinthians do Neto, né? Então, para mim, esse jogo foi muito marcante. Eu acho que por tudo que aconteceu, o Galvão Bueno narrando o jogo e dizendo, o Corinthians ainda tem chance de dar a volta, tava 4-0 já no Pacaembu. Então, esse jogo para mim é muito marcante. Eu queria saber qual jogo tu entende como mais marcante? Os Grenais foram dramáticos, 2 empates. O Palmeiras era um baita de um time, já também tinha o Zinho no time, né? Enfim, mas esse jogo para mim do Corinthians é um tanto especial. Eu queria saber de ti, não sei se de repente a final, enfim... Eu acredito. Bom, é interessante pensar que nessa campanha do Inter, tu pega, tem jogos Corinthians e Palmeiras, por exemplo, nas oitavas e o Palmeiras na semifinal. Até no livro eu acabo não dando tanto destaque para esses jogos, porque eles prometiam ser muito mais difíceis do que eles foram, sabe? É verdade. Então, eu preferi me prender até mais nos personagens envolvidos do que na história do jogo, assim. Para mim, acho que o jogo mais marcante foi a final, aqui no Beira-Rio. Mas o segundo jogo do clássico, da disputa contra o Grêmio, o segundo clássico do Grenal no Beira-Rio, para mim ele foi de um nível de tensão muito absurdo, porque eu lembro que Porto Alegre, enfim, estava paralisada para o clássico. Teve até um fenômeno da raspa gigante que acabou gerando uma superlotação no Beira-Rio, que era a raspadinha do Inter que dava direito a entrar, né, nos jogos, e o pessoal que não era bobo nem nada, não vou gastar minha raspa gigante premiada para ir no jogo contra o Rio Grande ali pelo Gauchão, vou guardar, então todo mundo resolveu ir no Grenal. E a minha memória é muito doida, porque a minha memória da Copa do Brasil, ela é basicamente, justamente por isso que tu falou, dificuldade de transmissão também. Eu morava em Cachoeirinha, não tinha quem me levasse naquela época pro estádio, não tinha como ir. Um monte de tio gremista que não faria questão nenhuma de me levar também. Meu pai trabalhava nos horários dos jogos. Assim. Então a minha memória da Copa do Brasil ela é muito pelo rádio. Assim. E aquele Grenal do segundo jogo, bom, Inter jogando bem, jogando melhor, vai lá, abre o placar, pensa, bom, tá tudo bem, o Beira-Rio explodindo, daqui a pouco vai o Carlinhos lá e mete uma bucha na gaveta do Fernandes, um banho de água fria. Então, para mim foi, acho que a passagem mais sofrida, tirando a final, porque a final, os últimos minutos da final também foram Nossa.
desesperadores. E um detalhe, né? O Grêmio tá na Série B em 92, né? Tem isso também. Tinha voltado meses antes, porque era no primeiro semestre brasileiro, enfim. Mas era a temporada da Série B, né, Douglas? Então seria que meio que seria duro ser eliminado, né? Naquela circunstância. Inclusive, era o combustível do Grêmio, era o time voltando da Série B ali, meses atrás, que ia tirar o Inter de qualquer jeito, porque tu pensa, né? A gente viveu depois do restante dos anos 90, que foi aquele inverno gélido e azul de não sei quantos anos, mas em 91 o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão, o Inter acabou com a seca de títulos do Gauchão, e em 92 o Inter ganhou um campeonato, um torneio nacional. Tu pensa, bom, essa década vai ser nossa, né? Se não foi a década, pelo menos aquele início, né? E o curioso é que o Maurício tá com o Grêmio rebaixado em 91 e depois tá com o Inter em 92, né? Ele volta, né? Em 92, rebaixa, ele e o Nilson estão naquele Grêmio rebaixado, 91, e depois ele volta pro Inter em 92. Não, coisas daquele futebol do começo dos anos 90. Quando o Grêmio estava para ser rebaixado no Brasileiro, o Rafael Bandeira dos Santos, desesperado ali, os jornais entrevistaram um pai de santo, como era de praxe, assim. Era de praxe, era de praxe. O que estava acontecendo, e ele disse, não, o problema do Grêmio é que tem muito ex-colorado aqui. Era o Maurício, era o Nilson e tal. Então, e outro negócio legal daquela... Legal não, enfim, curiosidade daquela época, que o Lima, no primeiro semestre de 92, ele jogou no Inter. Inclusive, e o Cuca também. O Cuca também. Gerson, então. E no segundo semestre de 92, o Lima tá no Grêmio. Então ele jogou o Grenal, inclusive, contra o Inter. É verdade. Então, rolava um efeito, tipo, parece um pouco futebol carioca também dos anos 90, né? Que saiu, o Renato saiu do Flamengo. Porque 9-2, né, Douglas? Eu acho que no primeiro semestre o gauchão é o super gauchão que é disputado, né? Eu não sei se tu lembra. E aí tá o Cuca e o Lima no Inter, né? E eles são campeões gaúchos contra o Guarani de Venâncio, não. Sim, Guarani de Venâncio. Não. Perdão, São Luís de Juiz, desculpa. Era a Copa Governador, que tem o super campeonato aí, né? Que Inter e Grêmio entraram depois. Mas esse foi em 91. A Copa era 91, então, desculpa, isso. Que pra mim é muito marcante, o Lima e o Cuca eram símbolos de um Grêmio naquela época, né? E acabam sendo campeões gaúchos pelo Inter depois, né? Mas eu tenho uma curiosidade também, já que tu voltou a referir o Gerson, porque o Gerson, sem dúvida, é o grande drama da Copa do Brasil, né? Em virtude de ter descoberto o HIV em meio à competição, né? E nos últimos jogos ele já sentia ele mais cansado, né? Ele mais não rendia como antes, mas a entrega dele era muito impressionante, né, Douglas? Era algo comovente até. Todo mundo sabia que ele estava com HIV, né, portador de HIV, e o cara continuava dando tudo que podia em campo, né? Claro, ele sempre era substituído, não aguentava os 90 minutos, mas era uma entrega absurda, né? Acho que foi o grande drama daquele time, né? Acho que foi um grande drama daquele time, e acho que é uma das grandes histórias de superação do futebol brasileiro. Né? E, sem dúvida, eu acho que no Inter é uma história única. Assim. Até impressionante que eu comecei a pesquisar sobre o livro, para fazer o livro, e confiando muito na memória, porque, enfim, eu vivi diariamente aquele ano, sim, sim. Mas tem alguns pontos que vão te traindo. Assim. Um deles foi que o Maurício, quando voltou para o Inter em 92, tinha estreado num Grenal. Na verdade, não estreou um pouco antes dos Jogos do Gauchão. Outro eu pensava, o Gerson teve já avançada a Copa do Brasil, que foi diagnosticado, que teve a questão toda da confirmação. E, na verdade, foi em abril, sabe, que foi confirmado. E a Copa do Brasil começou no segundo semestre, então ele já começou a Copa do Brasil com toda aquela sombra de dúvidas, assim, sobre desempenho, sobre a questão da saúde. Sobretudo também a questão do preconceito, foi algo que foi muito batido na época, e teve muita, enfim, era uma situação que já não era tão desconhecida, mas o preconceito era muito forte em relação aos portadores de HIV. Nesse aspecto teve gente muito importante da imprensa gaúcha, o Paulo Santana, o Carlos Osterman, que saíram em defesa do Gerson e saíram da defesa dele de jogar futebol, enfim. E isso é impressionante, que no segundo semestre daquele ano, justamente com essa condição toda física e emocional, o Gerson teve a maior fase da carreira dele, assim, os 6 meses mais contundentes dele como centroavante. E ele, em todos os mata-matas,
importantes ali, como, por exemplo, Grêmio, Corinthians e Palmeiras, ele fez 6 gols, sabe? Uhum. Na final, lá ele foi substituído, e aqui ele foi substituído também, e daí ele já estava numa fase de declínio, exato, técnico, assim. E aqui, se ele não, ele ainda teve uma chance impedida ali para fazer o gol e tal, ele estava impedido, e se ele tivesse em campo até o final, era ele que bateria o pênalti, porque ele era o cobrador oficial, né? Sim. Então, provavelmente ele teria batido aquele pênalti. Mas eu acho o Gerson esse sim, por vários fatores, não apenas técnicos, assim, mas um dos maiores nomes da história do Inter, por tudo que ele fez, assim, por tudo eu acho que sim, sem dúvida. Que ele representou de superação. Que eu acho que a importância do teu livro também é isso, esse resgate também, Douglas, de trazer para quem não viu o Gerson jogar ou não lembra direito, né, a importância que ele teve para esse time, né? Ele todo mundo fala, o Marquinhos era companheiro dele no Atlético Mineiro, e sempre foi o maior garçom do Gerson, chegaram praticamente juntos no Beira-Rio, assim. E todos falam que o nome daquela conquista, assim, é o Gerson, sabe? Ele foi o cara que carregou o time com gols para até o campeonato, apesar de não ter atuado bem, porque já não tinha mais condições, não marcado nas finais, assim. Mas tu pega, o Gerson fez 2 gols contra o Corinthians lá nos 4-0. Daí, contra o Palmeiras, fez mais um gol lá nos 2-0. Daí, contra o Grêmio, nos empates, ele fez os 2 gols dos empates. Ele que tinha fama de não marcar em clássico, porque não tinha marcado em Grenal ainda. Paulo Guerreiro, assim. Eu acho que o Guerreiro não vai ter a chance de se redimir como já. Não vai. Agora, tu também falou evidentemente da final, né? A final tem um ambiente todo, era aquela coisa entre a festa e a tensão, né? Porque sabia que um gol só bastava, né? Devido ao saldo qualificado, né? 2-1, derrota 2-1 nas Laranjeiras. E nas Laranjeiras o jogo também, né? Troço inimaginável hoje, né? Laranjeiras é um estádio de, enfim, nossa, eu nem anos 20, anos 30, talvez Laranjeiras, agora me falha a memória, mas... Por aí, nos anos 20. Acho que antes, por aí, porque foi inaugurada por um campeonato sul-americano que até em 18, e daí o campeonato foi, por causa da gripe espanhola, foi adiado e já tinha Laranjeiras naquela época. E o Fluminense quis jogar lá por causa da pressão, justamente, né? Para pressionar o Inter, pressionar a arbitragem, né? Enfim. Eles tinham... Desculpa te interromper. Não, por favor, não, por gentileza, não. Hoje é estranho, já naquela época já era estranho jogar nas Laranjeiras, porque já era meio que um centro de treinamento do Fluminense, um campo de treinamento, e eles jogavam lá, levaram aquele jogo específico justamente para tentar transformar um estádio que sempre foi símbolo de nobreza, enfim, recebia rei da Inglaterra, não sei o quê. Então, baixaram um pouco o nível ali para tentar montar um alçapão ali e intimidar o Inter. E assim, para quem nunca foi nas Laranjeiras, para tentar dar uma dimensão assim, né, Douglas, seria, olha, a distância da arquibancada para o campo talvez seja um pouco mais ou nem tanto mais do que o Passo da Areia, por exemplo, né? Super perto, super em cima, assim, também. É claro, o estádio para talvez 15, eu acho que não dá 20 mil torcedores, não me lembro de cabeça agora, mas enfim, realmente virou um alçapão numa final, né? Não, e um alçapão, e a gente, tu olha, o público total ali diz que era 8.500, mas tu olha o estádio repleto, tem impressão que 20 mil pessoas. O Pinga disse que eles tiveram que aquecer e o vestiário tiveram que se fardar, o vestiário ficava muito próximo da torcida, os torcedores viam os jogadores do Inter, então eles tinham que se esconder para se fardar, para entrar em campo, passar por baixo da torcida para sair do ônibus e até o vestiário. Foi um troço caótico, assim. Não, por favor. Não, pode. Não, tu que tem que falar aqui, cara. Não, e tem algumas peculiaridades daquele jogo, que, por exemplo, tu disseste da distância, assim, a impressão que dá é que só dava para ficar um repórter entre a bancada e o gramado. E uma coisa um dado muito legal daquele time que entrou para jogar a primeira partida lá é que o Anderson, o volante que depois jogou nos anos 90, ele não tinha jogado 1 minuto na Copa do Brasil. E daí, por questão de lesão, ele entrou de titular naquele jogo com 18 anos. O Márcio estava machucado, né? O Márcio acho que tinha um problema de joelho, não conseguiu jogar, né? O Márcio se machucou, jogava muita bola, o Márcio, enfim, tinha sido campeão com o Corinthians, veio contratado, chegou no Inter assim com
com respeito merecido, assim, e ele se machucou nos Grenais, né? Então depois dos Grenais ele foi substituído pelo Ricardo, e daí o Ricardo fazia, quando pensava jogava de volante, quando pensava jogava zagueiro, lateral, volante, tudo. Exato. E o Márcio foi uma lástima, porque ele veio para o Inter como um grande nome, mas ele já chegou sem as suas melhores condições físicas. Sim. Fez grandes jogos na Copa do Brasil, mas daí nos Grenais ele era substituído ou pelo Simão ou pelo Ricardo, e depois não entrou mais em campo na semifinal nem na final. Mas era um baita jogador. Realmente, infelizmente, chegou já no declínio. Acho que, se não me engano, era joelho o problema dele. Já tinha vindo com algum problema de joelho, né? Problema crônico, né, Douglas? Talvez até por isso tenha vindo. Também. Mas era um baita jogador. O Márcio Bittencourt, nossa, jogava demais. Depois virou técnico até, né? O Márcio virou técnico depois, não lembro onde ele treinou, mas enfim. Mas aí, tu vem pro Beira-Rio e no Fluminense, nesse Fluminense tem um fantasma, né? Que se chama Bobô. Né? Já tinha, enfim, tirado o Brasileirão em 88 com o Bahia, e tá ali o Bobô, né? Na cabeça de todo mundo, e aí tu tem que ganhar o jogo, e aí vem aquele drama todo. Eu tava na Superior, na final, eu tô bem atrás do gol do Célio. A lembrança que eu tenho desse gol, na verdade não é nem lembrança, é só uma polvadeira assim levantando, um monte de areia levantando, e depois todo mundo se abraçando, e quem nem se conhecia se abraçando, todo mundo berrando, vibrando, chorando na arquibancada. Mas a lembrança a memória que eu tenho do gol é só a areia levantando assim, só uma nuvem de areia subindo e a bola na rede depois. E depois do gol, né, Douglas, tem demais prorrogação, enfim, o Fluminense reclamava muito do pênalti, que não teria havido, enfim, e o jogo ainda vai mais, e segue o drama, bola na área do Inter e não acaba, é uma coisa meio Inter e São Paulo, assim, né, Libertadores 2006, aquele tiroteio dentro da área e parecia que nunca ia ter fim aquilo. Não, e aquele a gente pensa, o pênalti do Célio Silva, batido, sei lá, aos 42, 43, e tá, acabou, não acabou o jogo. No primeiro ataque que tem o Fluminense, acho que pela primeira vez chegando na área do Inter, uma bola cruzada, o Célio Silva mesmo tira de peixinho, fica no chão, o Fernandes vai lá e diz pra ele, fica aí, sabe? Tipo, e o juiz, que fica nada, entrou os massagistas do Inter, e o juiz mandou cobrar o escanteio com o massagista em campo, o Célio deitado, uma loucura. E depois teve mais uma que outra bola, o Fluminense também tentando cavar um pênalti ali pra... Então teve mais uns 4, 5 minutos, e foi terrível. O Fluminense não tinha passado do meio campo praticamente o jogo inteiro, e daí naquele final saiu de uma vontade terrível para empatar o jogo. E acho que o Inter até estava olhando assim, o jogo com atenção depois, óbvio, bateu acho que um desafogo e talvez um pouco de desconcentração também no time, porque foram 90 minutos de muita tensão no Beira-Rio, né? Só o Inter jogou, e teve um lance, inclusive, 20 e poucos minutos do segundo tempo, acho que o Maurício cruza uma bola, o goleiro do Fluminense, o Jefferson, se inosa com a trave, bate no travessão, bola, Jefferson, sobra pro Célio Lino embaixo do gol, e ele toca no travessão de novo, sabe? E eu pensei, mano, ali já não tem mais, sabe? Não vai dar. Mas enfim, talvez seja algum exagero, mas pelo fato de estar tanto tempo sem ganhar nada, né? Eu acho que em termos assim de emoção e de desafogo mesmo, dá para comparar com 2006, com a Libertadores, né? Claro que não estou comparando os títulos, evidente que não, mas eu digo em termos de desafogo mesmo, né, Douglas? A pouco tu não ganhar nada tanto tempo, de repente tu ganha um título nacional, né? Tu ganha uma Libertadores depois. Eu acho que são desafogos muito semelhantes, assim, de sentimento da época, né? Eu acho que o desafogo, em termos geracional, assim, é muito semelhante, sabe? Que para quem... Imagina quem nasceu em 79, sei lá, como eu, imagina quem nasceu em 92 também, que ficou até 2006 sem ver o Inter ganhar nada. E 92 foi o único título do Inter, além de gauchão, em 27 anos, sabe? 79 até 2006 só teve a Copa do Brasil. Então acho que nesse aspecto é muito semelhante, assim. Se tu pergunta para mim a respeito de um título que eu tenha mais comemorado, enfim, Libertadores, Mundial, mas a Copa do Brasil eu comemorei muito também. Eu comemorei muito. Sem dúvida. Porque era bem isso que tu falou, né? Enfim, tu pula aí, né, uma década inteira sem ganhar nada, né, Douglas? Sem ganhar nada. E vendo o rival em ascensão, né? E aí tu lembra o drama do Pinga, em 87 no Grenal, quase perde o joelho.
né? Tu lembra vários dramas, assim, e aí tu chega também num outro personagem que eu acho... como aquela coisa que a gente falou, né? É um time cheio de personagens, né? Nossa, dava... demais. Se o Jorge Amado escreve o livro sobre 92 também, ou melhor, perdão, o livro tu que escreveu, mas se faz uma novela, né, como o Jorge Amado sonha com alguns personagens, certamente teria nesse time. O nosso técnico, o Antônio Lopes, é delegado de polícia. E era uma figuraça. Não é uma figuraça ainda, né? Tá vivo até hoje. Mas o que dá para contar do Antônio Lopes? Para quem não conheceu o Antônio Lopes, porque houve até a voz de prisão, chegou a dar certa vez, né? Como técnico. Então, tem todos esses elementos, né? E o teu treinador é um delegado de polícia. Não, isso é um negócio sensacional, assim, porque o Antônio Lopes, ele entra meio que no futebol já pela condição de ser delegado por uma coincidência. Que ele era ligado ao Vasco, Antônio Lopes, ele saiu, fez faculdade de Direito, enfim, e estava trabalhando como delegado, e foi um representante, acho que do goleiro Andrada, aquele que tomou o gol meu do Pelé, foi um representante lá na delegacia. Não, teve um problema com o carro do Andrada aí e tal. O Antônio Lopes ajudou a resolver. O cara, olha, tem uma vaga de preparador físico lá no Vasco e tal. E daí, não, vamos lá. E daí o Antônio Lopes volta pro futebol. Quando o Antônio Lopes ele chega no Inter, ele chega bem no começo de 92 ali. E ele, inclusive o Elson, foi o único reforço que o Antônio Lopes pôde pedir. O Inter estava quebrado, assim, estava sem dinheiro. Só depois o Osmus resolveria abrir a carteira. O Antônio Lopes nessa questão, que foi num Grenal de 92, Grenal amistoso, amistoso que acabou com o Inter com 2 expulsos, né, como acontece com frequência, e o Grêmio tinha voltado à segunda divisão recentemente, então o Inter perdeu o jogo e o time obviamente ficou inconformado com aquilo. O juiz também teve ali a sua participação, e o Antônio Lopes foi lá e disse pro policial que estava ali, ó, ele está em estado de flagrância, o senhor, por favor, dê voz de prisão a ele. Então esse foi o episódio. O Antônio Lopes queria prender o juiz que expulsou 2 jogadores do Inter. Ele nega que ele tenha dado voz de prisão, mas ele pediu pro guarda dar voz de prisão, na verdade. Só que o Antônio Lopes tem uma questão interessante, porque ele tinha uma coisa que ele era muito disciplinador, todos os jogadores fazem referência que ele era muito disciplinador em vários aspectos, assim, enfim, do time. O cara mais conservador, né? O cara mais conservador também. Conservador, da velha guarda, assim, de outra época. Mas ele, por exemplo, teve a inteligência e a ousadia de colocar o Caíco no lugar do Silas no momento chave da competição, sabe? Então ele não se baseava apenas numa relação com figurões, ele é um cara aberto, ele revelou os jogadores, o Caíco, ele deu chance para o Caíco desde o começo da competição, e no caso do Gerson, foi o Antônio Lopes que chamou o Gerson de volta para o vestiário, depois de toda a questão do exame, confirmando, dando positivo para HIV, chamou o Gerson de volta para o vestiário, usou o exemplo do Magic Johnson, jogador de basquete dos Estados Unidos, para usar para o grupo, dizendo, olha, vamos acolher e tal, e assim o Gerson vai jogar. E os jogadores falaram disso, assim, conversando com eles, que isso deu uma confiança muito, muito grande para o grupo, sabe? Então a sequência nesse imbróglio do Gerson, assim, em prol da equipe e trazendo o centroavante de volta para o vestiário. Então, é claro, ele tem muito esse aspecto folclórico, e tem mesmo, mas ele também não era apenas um comandante do time, assim, ele se envolvia em questões até delicadas, assim. Sim. Não, e isso que tu lembra bem, a questão de ele acolher o Gerson, se tu não faz isso naquele momento, se tu isola o cara, por preconceito, evidentemente, tu acaba com o jogador, né? Tu acaba com a pessoa também, né, Douglas? Totalmente. Inclusive, comentava-se que o Gerson tinha ficado extremamente deprimido, enfim, depois do que aconteceu, e foi um retorno logo, assim, foi questão de semana. Não te assusta, que esse que é personagem da casa também. Eu conferi a entrevista. Eu estava pensando, daqui a pouco a minha também vai passar aqui por cima, tu volta meio. Mas isso que tu fala é muito importante. Tu teria acabado com o Gerson, né, nesse momento. Se, né, o time dele manda, daqui a pouco coloca ele de lado por preconceito, tu acaba com o cara, né? Teria acabado com o Gerson, teria acabado talvez o time certamente não se recuperaria. O Gerson depois não conseguiu se firmar a partir de 93, estava
muito debilitado. Então, o Antônio Lopes, além de ter contribuído com o Inter naquela época, ele contribuiu, sobretudo, com uma espécie de extensão da carreira de um dos maiores centroavantes da história do Inter, que se mostrou o auge do desempenho do atleta, inclusive. Sabe? Então, a importância do Lopes nesse evento, assim, ela é fundamental. E o curioso, né, Douglas, tu enfrenta um Corinthians, um Palmeiras, um Fluminense, pega um Grêmio também, e é um time, como tu mesmo falou, um time sem dinheiro, né? Tu tem só o Elson de reforço porque tu não tem de onde tirar. E é um time que vira 93 na Libertadores, que era um grande sonho, né? E que faz uma campanha pífia na Libertadores. O time acaba na Libertadores, fica em quarto, no grupo de 4, quando passavam 3, né? Flamengo, América de Cali e o Atlético Nacional de Medellín, os dois colombianos e o Flamengo, né? E o Inter fica em quarto, e acaba ali na Libertadores e meio que acaba o time também, né? É impressionante que isso dá ainda mais provas de que aquele segundo semestre de 92 foi um encaixe muito perfeito de conjuntura e de desempenhos individuais, assim, porque o time depois não funcionou mais. Tu pega o próprio Caíco, a gente fica com a impressão de que o Caíco não rendeu o que ele poderia render na carreira, sabe? Quando ele surgiu em 92, no pedaço de 93, ele era um fenômeno, mas nunca mais como aquele que a gente viu nos últimos jogos da Copa do Brasil. Então, acho que o time não tinha dinheiro. Depois chegaram alguns reforços no segundo semestre, até a Placar publicava o Dream Team dos Pampas, porque o Asmus resolveu colocar dinheiro lá e trazer, mas daí os jogadores que decidiram eram os que já estavam aqui, tirando o Maurício, que chegou no segundo semestre, enfim, os que decidiram já estavam aqui desde 91, desde a base do Inter. Então, acho que foi um encaixe muito, muito perfeito de peças, que aconteceu apenas e tão somente para disputar daquela Copa do Brasil, porque depois a gente não teve mais um suspiro da grandeza que aquele time desempenhou, assim. Porque a gente esperava, claro, não esperava que fosse ganhar Libertadores com aquele time, né? Tinha o Flamengo também, que era um time muito melhor, mas talvez a frustração pós-Copa do Brasil seja que o time acaba muito rápido, né? Aquela Libertadores, eu mesmo que é frustrante. Acho que o Inter não ganhou nenhum jogo, se não me engano. De cabeça não lembro. Não ganhou nenhum jogo. Nenhum, né? Os reforços do Inter para aquela Libertadores foram o Jairo Lenz e o Jandir. Então, o Rodinei, que sabe da base também, lembra o Rodinei? Também o Rodinei. E, inclusive, aquele grupo era muito forte, sabe? Mas o Inter poderia pelo menos ter pleiteado uma terceira vaga, mas não, já começou aqui empatando, daí depois perdeu no Beira-Rio e não tomou uma goleada do Flamengo depois do Maracanã, se não me engano. Casagrande jogava no Flamengo naquela época. Isso não lembrava. Isso não lembrava. Acho que era, porque o Casagrande chegou a jogar naquela época no Flamengo. Bom, o Flamengo era campeão brasileiro de 92, né? Com o Júnior, enfim, tinha um time mais o Júnior mandando naquele time, né? Jogava no meio campo e jogou mais e jogava na lateral, parece, né? Exato. Desempenho absolutamente bom. Foi um desempenho do Flamengo, daqueles também de arrancada, assim, do time que se ajustou e tinha outros times fortes, o próprio Botafogo tinha o Renato Portaluppi, enfim, o Vasco também tinha um time forte, São Paulo, né, São Paulo do Tele Santana, né, na época. Sim. Mas São Paulo depois vai pegar lá adiante o Barcelona e vai destruir o Barcelona, né? Exato. E, bom, o São Paulo ganhava título até com o time reserva naquela época. Ganhava as taças Comebol, ganhava a Supercopa, sei lá. É verdade. Só vou pegar aqui, só pra gente relembrar o time da final, né? Fernandes, né, Gato? Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Ricardo, Elson, depois Luciano. Luciano jogava no Caxias, né? Lateral esquerdo, quebrava de volante também, né? Era tudo reforço meio simples, assim, né? Não era. Outros falando, não dava pra fazer. Aí o Marquinhos, né? Marquinhos, pra mim, era genial. 10 genial, assim, ó. Não vou comparar, não tem como comparar com títulos, mas seria o da Alessandro daquele time, né? Mais ou menos isso. Aí Maurício, né? Gerson, depois Nando da Alemanha, né? É o mesmo Nando aquele, né? Sim, o Nando da Alemanha. O Nando depois ficou no Inter ainda, gostava muito de fazer gol de Grenal, fez um monte de gol de Grenal. Verdade. E por fim o Caíco, né? O técnico Antônio Lopes.
gol, evidentemente, todo mundo lembra, Célio Silva de pênalti chutando o chão, né? Que isso é importante destacar. Ainda bem que ele voou. Enganou o chefe. Pô, queria te agradecer pela gentileza aqui. Depois, como é que o pessoal pode. É de que não, o livro não está à venda, né? Só pelo Colorado Box, assinando o Colorado Box, né, Douglas? Faz aí, por gentileza, o merchan para a gente poder divulgar bem para a turma aí, né? 92, a quarta estrela desse gênio das letras, Douglas Seconello. Deixe disso. Não, o livro ficou legal, o projeto é muito legal. Quem quiser, dá para assinar vários livros, ou dá para fazer uma seleção também de livros que quiser, para fazer assinatura, tu recebe em casa, num box, na caixa do Inter, com alguns outros itens exclusivos ali, um produto licenciado pelo clube também. Os outros livros também estão bem bacana da série, tem sobre o primeiro título do Inter, que foi o Cláudio Dístimo que escreveu, o Grenal, o Seco, enfim, são temas muito legais, assim. Então, o pessoal que quiser, acho que pesquisa Colorado Box ali no Google ou no Instagram, ali, redes sociais, e vai dar de cara ali, tem um caminho para... Grandes histórias muito bem escritas, com fotos também, é bom lembrar, tem fotos também muito legais, muito históricas, né? Eu queria te pedir para a gente encerrar, já te agradecendo demais a tua presença aqui com a gente, Douglas. Tu que é um baita de um frasista, uma frase sobre esse time. Sobre esse time da Copa do Brasil, quando Sísifo conseguiu chegar ao topo da montanha, porque ninguém acreditava. Douglas Seconello, cara, muito obrigado pela presença aqui. 92, a quarta estrela e uma estrela sonhada, sofrida também, né? Muito obrigado. E 92, a quarta estrela, à disposição aí no Colorado Box. Obrigadão, Douglas. Contamos com a tua presença aí mais adiante também. Vamos te incomodar de novo, tá? Muito obrigado. Pô, valeu, brigadão. Um abraço a todo mundo aí. Valeu, Bessa.